Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Boa noite a todos. Boa noite. Ai, que boa noite bonita com essa chuva, com esse tempo, esse chamamento muitas vezes a ficarmos dentro dos lares, né? Mas como temos na Simão Pedro todo o cuidado devido, a casa é grande, nos fornece essa ferramenta onde nós podemos hoje vir buscar, né, o Evangelho do Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu estava ouvindo o nosso irmão Áudio falar e pensando, né, de toda a construção dessa casa, de toda a caminhada. Eu não acompanhei lá o início, mas a gente sabe de toda a história, de toda a caminhada. Isso nos deixa muito felizes de sabermos o quanto esse ponto de luz leva, além do alimento material, o alimento espiritual a cada um que necessita. Então vamos dar início à nossa atividade dessa noite de palestra. Como o irmão Áudio falou, o nosso tema que foi me pedido foi para falar sobre o capítulo 28 do Evangelho, a coletânea de preces. Eu fico imaginando quantos de nós já adentraram o Evangelho e foram lá estudar a coletânea de preces. Já foram lá olhar uma por uma das páginas que Kardec nos traz ali, de uma forma de esclarecimento e consolo incrível. Nós vimos muitas vezes que esse capítulo quase não é usado em algumas casas. Tem casas que estudam até o 27, quando chega lá a coletânea de preces, não abrem, não deixam lá porque são preces. Hoje nós vamos entender o que é este capítulo. Hoje, antes de vir para cá, estava na nossa evangelização de juventude e eu perguntei a uma das jovens: o que tu acha deste tema, né, a coletânea de preces? E ela disse: não, fiquei muito curiosa para saber o que falar num capítulo de coletânea de preces. Mas nós temos muita coisa, muito mesmo, a aprender nesse capítulo. E eu trouxe aqui algumas coisas que eu grifei, que são bem importantes para a gente refletir. Primeiramente, a gente precisa pensar assim também, como ele é um dos capítulos menos estudados, porque todos os capítulos do Evangelho eles precisam ser estudados, e este também, porque ali tem, se nós formos pensar, o resumo da doutrina espírita. Está ali na coletânea de preces. E nós vamos entender um pouquinho por quê. O palestrante, nosso divulgador da doutrina espírita, Haroldo Dutra Dias, lá no estudo do NEP, da FEB, Federação Espírita Brasileira, ele traz um pouquinho do estudo sobre esse capítulo e ele comenta que há um tempo atrás ele esteve numa viagem junto à FEB e foi bem interessante que nessa viagem ele conheceu um padre, eu até anotei aqui, que ele precisava saber trazer algumas situações do judaísmo junto à FEB. E ele encontrou esse padre e ele comenta que ele achava dificuldade do porquê que ele tinha uma dificuldade grande em entender essa sequência dos princípios do judaísmo, porque não tinha uma sequência. E aí ele perguntou para esse padre, né, conhecedor do judaísmo, por que eles não tinham uma sequência? E ele responde, e é bem interessante o que ele traz aqui, ele diz assim: nós oramos, o padre diz para ele, oramos tal como cremos. E aí ele inclusive diz, né, que para você precisa voltar e ir até a coletânea de preces do judaísmo, para que você possa entender. E aí o Haroldo lembra da coletânea de preces que Kardec nos traz. E aí ele vê que realmente a gente ora qual nós cremos. O que Kardec fez ali no final, no último capítulo? Primeiro ele nos traz a razão, né, o conhecimento, em todos os capítulos do Evangelho. Vem nos trazendo ali o esclarecimento através do estudo, vai nos clareando a mente, nós vamos despertando a cada capítulo. E quando chega lá, vem junto com o esclarecimento o consolo. Só que se nós formos aprender, olhando tudo que a gente entende até agora e aprendendo com Kardec, ali Kardec traz prece pelos desencarnados, prece pelos espíritas, pelos médiuns, pelas reuniões mediúnicas, prece pelos vivos, por aqueles que acabaram de desencarnar. Então, quando nós vamos estudar ali, quando nós vamos ler aquela prece, é um estudo. Nós estamos fazendo um estudo, um resumo da nossa doutrina espírita. E nós vamos aprender tanta coisa neste capítulo, que eu convido todos vocês a adentrarem. É um capítulo extenso, nós não vamos aqui falar do capítulo todo, porque não tem como, mas fica aí um convite, para que a gente possa realmente adentrar e realmente
vivenciando ali seu luto? Quem de nós não tem as suas aflições? Então ali vem, e é muito interessante porque vai trazer o nosso dia a dia, a nossa caminhada diante da nossa existência. Então fica o convite para que a gente possa realmente adentrar ali. E já no início, no preâmbulo ali, no item 1, a espiritualidade, Kardec traz que a espiritualidade nos traz assim, ó, os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale. Não é a forma que eu vou fazer a prece, né? O pensamento é tudo. Porque eu posso, nesse momento, de repente, me ajoelhar aqui, me curvar perante Deus e fazer a minha oração, mas o meu pensamento está muito distante. Então, Kardec está nos trazendo aqui o que a espiritualidade traz, né? Que a forma não vale, nada vale. O pensamento é tudo. Olhe, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, nós temos que cuidar muito isso, porque muitas vezes até em outra denominação religiosa, aquela pessoa ora daquela forma, às vezes porque entendeu que é daquela forma, mas é a maneira que ela, a intenção dela é o que vale naquele momento, né? Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com os quais nada tenha o coração. Então, muitas vezes eu posso ter um número enorme de palavras para dizer, mas o meu coração está vazio. Eu preciso realmente estar conectado com os benfeitores, com Deus, com Jesus, com o Espírito protetor. Estar realmente naquele momento, como a gente costuma dizer, de corpo mais alma, principalmente. Porque não adianta só as aparências externas, aqueles rituais externos que muitas vezes nós vemos, se o nosso coração não está realmente preparado. E aí nós vemos que a gente traz muito essa questão da prece pelos atavismos que nós trazemos de outras existências, de culturas que tivemos, de religiões que nós participamos. Então nós temos muitas vezes e vemos algumas pessoas naquela cultura de que para mim falar com Deus, para que eu possa falar com Deus, eu preciso que seja dessa forma. E aí eu faço todo um ritual externo para aquele momento. E não precisa, porque na realidade é o meu pensamento. Eu não sei se cheguei a comentar já aqui, mas devo ter comentado em algum momento, às vezes a gente se repete, né? Faz muitas coisas que acontecem. Eu lembro de um momento no meu trabalho, eu trabalho numa instituição religiosa, onde nós estávamos num momento onde cada um fazia uma reza e colocava a mão sobre a cabeça do outro. E uma colega estava com a mão na minha cabeça e olhando lá para a parada de ônibus, porque o ônibus estava quase passando e ela estava assim com a mão na minha cabeça e eu brinquei com ela, digo, eu não estou recebendo essa tua oração porque tu não está aqui. E ela disse, eu só quero que termine. Então às vezes a gente faz pelo tempo, a gente faz por obrigação, e a prece é muito mais do que isso. A prece é uma entrega. E nós vamos adentrar um pouco mais para que a gente possa entender. E aqui ainda diz assim também, que os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de preces. Então a coletânea de prece, ela vem para nos servir como um modelo para que a gente entenda, né, que aquele necessita, o desencarnado, né, o obsediado, nós necessitamos, mais como um modelo a seguir, mas para mais ser nosso aprendizado de entender o que está acontecendo. Então a prece, ela vai muito mais do que um ritual. Ela não é um ritual, ela é o pensamento voltado dentro do nosso coração. A gente buscar dentro de nós aquele momento com Cristo, aquele momento com os benfeitores espirituais, para que a gente possa realmente, nas palavras simples, mas a palavra de coração. E aí nós vimos em alguns momentos, até mesmo dentro do nosso movimento espírita, eu vou perguntar agora para vocês, se agora, por exemplo, eu dissesse assim para vocês, alguém pode subir aqui e fazer a prece para nós? Há aquele silêncio muitas vezes, né? Alguns eu tenho certeza que viriam, mas a maioria não. E isso acontece muitas vezes, eu trabalho com juventude, a gente vê isso muito na juventude. Chega o início, como o nosso irmão fez aqui, todas as nossas atividades a gente abre com uma prece de abertura e temos a prece de encerramento. Não como um ritual, mas como algo de naquele momento nós fazermos essa conexão com os benfeitores espirituais. Só que neste momento que a gente pede que alguém faça a prece, todo mundo silencia. E os jovens é muito engraçado que eles chegam a baixar a cabecinha assim, né? E vão se escondendo, E nós também vimos isso muitas vezes nos estudos, nos grupos onde nós nos encontramos para as atividades, para os estudos espíritas. Por que será isso?
palavras, e a gente sente isso quando o meu coração realmente está naquilo que eu estou falando. Então, às vezes é por vergonha que alguém tem, mas é falar com Deus, e falar com Deus é tão bom, é tão simples. É quando eu digo, meu Deus, eu já estou fazendo uma prece, porque eu estou realmente naquele momento ali, já elevando o meu pensamento com aquele meu Deus pedindo, e não precisa vir muito mais palavras acompanhadas. Mas muitas vezes é aquela ideia que eu tenho errônea do que realmente seja a prece. Aqui nesse capítulo 28, Kardec nos traz a oração dominical, que foi ensinada a nós através do Mestre Jesus, já mostrando para nós que ele se recolhia também no seu íntimo e fazia essa conexão com o bem maior. Fazia conexão com o Pai. Jesus nos deixou esse ensinamento. E é muito interessante, e eu gostaria muito de deixar para vocês, quem sabe até um tema de casa, para amanhã, domingo, com esse tempo. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas eu estou tanto em casa. Vamos pegar o Evangelho, adentrar, aprender, e nós vamos buscar tantas coisas preciosas para as nossas oportunidades de desenvolver ali o amor, o perdão, a tolerância e muito mais. E ali Kardec traz o Pai Nosso. É muito interessante a luz, com a explicação à luz da doutrina espírita. Então ele pega as frases do Cristo e vai trazendo. Eu não vou ler para vocês porque é extensa, no sentido assim de aqui pelo tempo não dá, mas é lindo, porque Kardec vai trazendo ali cada frasezinha que o mestre falou, mas à luz da doutrina espírita, para que a gente possa entender, para que a gente não faça aquilo mecânico. E a gente vê aquelas rezas que são muito prontas, muitas vezes acabam sendo mecânicas. E Kardec faz a gente refletir sobre parte por parte do que Jesus nos deixou. E ele começa assim, eu vou fazer só um iniciozinho, para que fique à vontade da gente depois entrar na obra. Quando começa lá no Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí a gente vê que tudo na perfeita ordem. Kardec traz assim ainda a explicação. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Mostrando ali que é muito além, né, do humano. Ultrapassa, é questão divina. É Deus, é o Pai, é o Criador. Então ele já vem, e se nós formos adentrar mais, nós vamos ver aqui coisas riquíssimas que Kardec nos traz a respeito dessa frase. Só dessa frase que Jesus fala, nós poderíamos fazer uma palestra só sobre ela. Mas não, o tempo corre, nós temos outras coisas também para refletir hoje. Depois, quando Jesus diz assim, venha o teu reino, e aí Kardec nos traz, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles a cumprissem. E aí Kardec continua falando muito mais sobre esse momento ali que Jesus fala. Aqui Kardec está nos trazendo a questão de lei de causa e efeito, né, que nós aprendemos que nós somos herdeiros de nós mesmos e que se eu tiver que escolher um caminho, eu vou trilhar aquele meu caminho, mas eu que vou estar daqui a pouco colhendo tudo aquilo que eu largar por aquele caminho. O livre-arbítrio das minhas escolhas. Mas nos esclarece. Kardec aqui traz todo um esclarecimento a mais aprofundado do que Jesus traz com o teu reino. Né? Venha o teu reino. Que venha Deus em nós. Né? E que Ele esteja realmente, que a gente deixe que Ele... Porque nós temos aquela ideia que um dia nós iremos para Deus, iremos para Jesus. Nós temos que fazer com que Ele realmente adentre em nós. Para isso precisamos abrir o nosso coração através dos nossos conhecimentos, da nossa fé, das buscas que nós fazemos. Depois ele fala assim, faça a tua vontade assim na terra como no céu. E aí Kardec traz, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quanto maior não deve ser a criatura para com o seu Criador. Aqui Kardec já vem trazendo, que aqui Jesus nos mostra a questão da humildade, de nós reconhecermos que temos um Pai, um Criador, que temos o nosso irmão, né, de maior caminhada, e que nós temos que é Jesus, que nos deixou um exemplo incrível a ser seguido. Então aqui ele já está trazendo essa questão da humildade.
Nós, através da prece, nós trabalhamos a humildade. Depois ele diz assim, Jesus, dai-nos o pão de cada dia. E aí Kardec vai completando. Dai-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então que a gente peça, que a gente realmente, né, a gente agradeça naquele momento o pão de cada dia, mas que a gente peça, porque muitas vezes nós vamos pedir, eu quero ter o alimento. Quantos irmãos que estão recebendo aqui as cestas que a gente vê que a Simão Pedro entrega, que muitas delas são pedidas através de suas preces, mas que a gente peça também o pão espiritual, porque o alimento espiritual é o que vai nos dar força, é o que vai fazer com que a gente consiga, naquele momento de dificuldade, lembrar, não, eu tenho um amparo, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho os bons espíritos, e nunca esquecendo dos nossos também, que nós temos o nosso espírito protetor. Será que a gente lembra dele? Será que a gente lembra também de agradecer esse companheiro que renunciou à reencarnação para estar conosco ali, nos inspirando, nos intuindo, falando muitas vezes ali no nosso ouvidinho, vai por aqui, faz isso, e a gente não consegue nem ouvir porque não damos esse tempo, não temos esse olhar. Já aqui no finalzinho, quase da nossa oração que o Cristo diz, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Sabe quando a gente fala lá na mesa do Pai Nosso, essa parte? Que a gente seja perdoado assim como nós perdoamos? E aí Kardec nos traz, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. Nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Fica aí a reflexão. Na reza nós falamos isso lá na prece, na oração do Pai Nosso. Mas será que nós também, nós pedimos que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Mas nós realmente perdoamos? Precisamos repensar o que nós falamos com Deus, como nós falamos. E também depois ele vai finalizando, já não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E aí Kardec completa, dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, aqui é bem interessante. Será que a gente pede que afaste de nós o mal? Ou a gente pede forças necessárias, discernimento para que eu possa fazer boas escolhas? Porque se os espíritos nos chegam, muitas vezes, a maioria das vezes, são pela nossa frequência vibratória. Por aquilo que nós gostamos, aquilo que nós pensamos. Então, que a gente peça, assim, que nos livre do mal, mas nos dando as forças necessárias para passarmos pelo que tivermos que passar. E aí ele finaliza assim, né, Jesus, assim seja, alguns dizem amém, que quer dizer a mesma coisa, que seja feita a vontade de Deus. Mas nas nossas preces, nós pedimos assim com o coração, que seja feita a tua vontade, Senhor, ou a minha vontade. Será que é a minha vontade que muitas vezes eu quero que prevaleça? Porque a vontade de Deus muitas vezes é diferente daquilo que eu sinto de vontade. Então nós precisamos pensar. Porque Deus é um Pai de amor e Ele com certeza vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Nem sempre é o que precisamos, mas o que nós necessitamos para a nossa caminhada evolutiva. E muitas vezes nós recebemos de tantas formas que nem conseguimos enxergar a forma que nos chega. Eu trouxe aqui também para a gente refletir um pouquinho sobre o que é a prece, né, se a gente for pensar. Mas o que é? Será que eu realmente sei? E aí eu trouxe lá do livro Pensamento e Vida, que o Espírito Emmanuel nos traz lá no capítulo 26, que a prece é a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. É o divino movimento do espelho de nossa alma rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. E aí eu lembro daquela vez que o repórter chega para a Madre Teresa e pergunta para ela, né? O que você diz a Deus, Madre Teresa, quando você ora? E ela diz, eu não digo nada, eu só escuto. E aí o repórter pergunta, e o que ele lhe diz? Ele não diz nada, ele só me escuta. Na realidade, aqui está falando da comunhão, porque a prece é isso. Muitas vezes nós queremos coisas miraculosas quando
quando fazemos a nossa prece. A prece é muito mais do que isso, é essa comunhão com Deus. É esse momento de a gente realmente, né, entrarmos para dentro de nós e conseguirmos ali fazer essa conexão com o Pai maior. E muitas vezes não conseguimos pela correria, que muitas vezes nos encontramos, pelas coisas que colocamos em primeiro lugar. Hoje, na nossa atividade da juventude, uma jovem que nos trouxe a aula de hoje, ela passou um vídeo e pediu que nós observássemos aquele vídeo que tinha uma música de fundo, e abrindo flores, apareciam os pássaros, aparecia um lago, e ela pediu que a gente ficasse uns minutinhos, eu acho que não deu nem 2, 3 minutos, assim, que a gente ficasse observando aquilo ali e depois colocasse no papel que a gente sentiu. E naquele momento eu fiquei pensando, é tanta coisa que passa por nós durante o dia, ali eu estava vendo naquele vídeo, mas nós não paramos para observar, porque muitas vezes não temos olhos de ver. Não olhamos com os olhos da alma, não ouvimos com os ouvidos que temos que ouvir, que são os da alma. Muitas vezes as coisas estão gritando ao nosso redor e nós não conseguimos observar. E ali eu observei as cores lindas de flores, que muitas vezes a gente passa, o olhar nosso passa tão rápido, e que são as reais belezas do que a gente deveria agradecer, do que a gente deveria realmente abrir o nosso coração e agradecer por poder ter aquela natureza. A chuva que hoje estamos recebendo, quantas pessoas estão se beneficiando com ela também, pessoas que plantam, quantas plantações, árvores frutíferas, quantas coisas estão também, né? Porque tudo tem um lado positivo. O sol que aparece depois de dias, muitas vezes nós vimos, mas nós nem paramos para observar a beleza daquele sol chegando. Porque nós passamos muitas vezes correndo atrás de coisas que não nos completam, que não nos preenche a alma. E nós precisamos olhar à nossa volta. Será que nós hoje, essa pergunta fica para vocês, não precisa ninguém responder, mas hoje, quando acordamos, cada um de nós, fizemos uma prece, agradecemos por termos acordado, enquanto tantos irmãos não conseguem acordar aqui no plano físico. Nós agradecemos pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, esposo, a esposa que estão ao nosso lado hoje. Nós agradecemos por podermos estar aqui enquanto tantas famílias enlutadas, enquanto tantos seres que foram devolvidos à espiritualidade. E a maioria de nós, alguns de nós, passamos por isso em nossas famílias. Eu passei, e se a gente não passou, conhecemos pessoas que passaram, temos amigos também que foram devolvidos. Será que nós somos gratos pela oportunidade de ainda estarmos aqui, tendo a oportunidade de evoluir, de aprender a amar, de ver uma criança chegar ao mundo, de poder ver tantas coisas belas que não valorizamos? Fica aí um convite para que a gente comece a pensar um pouquinho na importância da prece. E aí eu trouxe também para nós que lá no Livro dos Espíritos, é bem interessante que Kardec pergunta, né, qual o caráter geral da prece, na questão 659, e a espiritualidade responde que a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas, que a maioria que já ouviu várias vezes, talvez até na semana passada, porque o capítulo também envolvia muito a prece. Então, pela prece, a espiritualidade nos traz que nós podemos louvar, pedir e agradecer. Qual desses 3 será que nós estamos, mentalizando mais durante a nossa prece? O que nós mais mentalizamos? Nós louvamos, nós pedimos ou nós agradecemos? Muitas vezes nós pedimos mais, né? Louvar ao Criador muitas vezes é difícil. Deixamos muitas vezes de fazer isso é muito importante. Agradecer também muitas vezes esquecemos, porque nós estamos geralmente na busca do mais. Ser mais feliz, ter o carro melhor, a casa melhor, ser melhor no sentido de estar mais vestida, mas e eu ser uma pessoa realmente melhor? Será que eu procuro fazer isso? Fica a reflexão para a gente pensar um pouquinho, são tantas coisas que nós precisamos refletir. Lá na Revista Espírita,
Eu convido também vocês a adentrarem um pouco mais a Revista Espírita, muito pouco lida por nós, que nos traz conhecimentos belíssimos que Kardec nos deixou ali. Lá tem um momento sobre a prece. A prece nos eleva diante das situações. Lá a espiritualidade nos traz assim: a prece eleva o espírito do homem para Deus, liberando-o de todas as inquietudes terrenas, transportando-o para um estado de tranquilidade, de paz que o mundo não lhe poderia oferecer. E aí nós podemos pensar, mas para que fazer a prece, né? O que vai acontecer quando eu faço a minha prece? Eu estou em tal dificuldade. E aí nós precisamos pensar um pouquinho, vamos pensar o que nós podemos trazer. Porque ela nos eleva, a prece vai nos elevar. Ela vai fazer com que a gente mude a nossa morada. Porque muitas vezes nós pensamos assim, e não é verdade, nós moramos lá naquela residência. Nós não moramos naquela residência, nós não moramos nesse corpo físico, nós não moramos em Alvorada, nós não moramos, se nós formos pensar lá no trabalho que exercemos. Nós estamos neste momento nessas situações, mas nós podemos mudar o nosso padrão e sair muitas vezes. Então, quando ali a espiritualidade na Revista Espírita nos traz que que ela nos eleva nas situações, o que faz? Com que naquele momento que eu estou na minha dificuldade e eu fizer a minha prece, eu vou mudar a minha morada. Eu vou deixar de estar naquele momento, naquela situação, para estar em condição melhor. Então a prece nos eleva assim nesse sentido. Ela vai fazer com que a gente se sinta mais fortalecido. Por isso nós precisamos entender realmente o verdadeiro sentido da prece, que é essa conexão, né, nós e a espiritualidade de luz. Então naquele momento eu deixo de estar naquela minha dificuldade e eu mudo a minha morada. E isso não é bom? Quando estamos tristes, não estamos nos sentindo bem, fizemos a nossa prece, estamos mudando a nossa morada. Estamos mudando naquele momento o pensamento e nós vamos estar mais fortalecidos. Mas para isso precisamos realmente, não só quando estamos tristes, mas lembrarmos de quando estivermos felizes também, nos elevando e agradecendo ao Pai por aquela oportunidade, pelo emprego, pelo alimento, por podermos estar aqui hoje, enquanto só alguns não têm, esse momento de poder estar junto aqui conosco, aprendendo, porque todos nós estamos aqui hoje aprendendo. E lá na obra, bem interessante de André Luiz, né, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Nós temos lá um capítulo, nem vou entrar no capítulo, o início da obra já vem falando todo sobre a prece. Gente, uma obra belíssima, para a gente entender o que faz uma prece. E lá nessa obra, Entre a Terra e o Céu, a prece de uma criança, ela faz toda a obra. Todo o desenrolar dessa obra é voltada em cima da prece de uma criança. Então fica aí a vontade da gente adentrar essa obra de André Luiz para que a gente possa entender um pouco mais e o que pode fazer a prece. Porque o que vale numa prece é a intenção que eu coloco nela. Não é a forma, como a espiritualidade nos trouxe lá através de Kardec, não é a forma que eu vou fazer, mas a intenção que eu tenho naquela prece. A prece de uma menina direcionada naquele momento à mãe, que na realidade, eu nem vou contar muito, porque é muito bonita a história da obra ali, que é uma história real que aconteceu. Essa prece ela fez de uma maneira que não era a melhor prece, como ela fez ali para a mãe. Mas a intenção dela fez com que a espiritualidade benfeitora fosse ali e abraçasse, amparasse e ajudasse naquele lar. Então, para a gente ver o quanto vale a intenção, não são as palavras bonitas, mas a intenção e o meu coração que eu coloco naquilo que eu peço. E onde orar, né? Também eu trouxe aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6. A oração, ela tem um sentido íntimo. E aí Jesus nos diz lá ainda que não oreis como os hipócritas, com o exibicionismo, gritando nas praças e nas ruas. Então a gente é um pouco equivocado no que realmente seja essa prece. A gente não precisa sair por aí gritando, né? Anunciando que eu estou fazendo a prece. A prece é algo íntimo.
E quando entra no teu quarto, não quer dizer que eu tenha que entrar lá no meu quarto, fechar a porta, me ajoelhar e ficar lá rezando. Não é. É o meu quarto íntimo. É realmente entrar, adentrar dentro de mim, no meu pensamento, no meu coração, voltar ali para Deus e a Jesus e fazer ali aquela conexão. Tem um livro chamado Taça de Luz. Tem vários espíritos que trazem mensagem lá, psicografia de Chico Xavier, que eu trouxe uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel nos fala muito, o Espírito Emmanuel, sobre a prece. Tem outros espíritos também. E ele nos diz que nós não sabemos pedir muitas vezes, né? Ele diz assim lá: reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai todo misericordioso, na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade. Por quê? Porque nós precisamos aproveitar as necessidades que nós temos. Não aquilo que eu preciso, mas pensar. Será que eu já perdoo? Será que eu já consigo aceitar aquela pessoa que muitas vezes é difícil para mim? Será que eu consigo ir ali entregar um alimento e trabalhar no bem? E juntar, me unir aqueles companheiros que de repente estão lá fazendo um trabalho. Aí aparece a oportunidade, que é a oportunidade de desenvolver a caridade. Será que eu consigo olhar para aquele irmão e ver que muitas vezes aquele irmão está gritando um grito de socorro bem perto de mim, mas eu não consigo enxergar? Então, o que eu devo pedir, né, nas minhas preces, nas minhas orações ali? Aquilo que eu realmente necessito, porque é isso que vai fazer com que eu evolua, com que eu realmente trabalhe aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Todos nós temos uma caminhada, e a nossa caminhada é feita de desafios, com certeza. Todos nós reencarnamos para isso, para trabalhar muitas vezes, né, aquele sentimento que nós ainda não conseguimos. E nós temos também o nosso querido Bezerra de Menezes, que nos traz uma mensagem bem importante sobre a prece, que ele fala assim: filhos, acho tão bonito quando Bezerra diz assim, né? Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Só que muitas vezes nós achamos que não somos respondidos, porque não conseguimos enxergar essas respostas. Muitas vezes as respostas nos chegam de forma diferente daquelas que nós queríamos, mas é a forma que vai nos fazer crescer. E muitas vezes essa resposta pode chegar através de um amigo, pode chegar através de um livro. Quantas vezes a gente ouve, né? Muitas vezes a gente empresta um livro para alguém, ou dá de presente um livro a alguém, e a pessoa diz: ah, mas naquele livro lá eu achei uma coisa tão importante, porque ali está chegando a resposta que aquele irmão precisa. Muitas vezes nós vamos dormir com uma preocupação enorme que nós temos. Quem de nós não tem as nossas aflições, as nossas preocupações? Mas precisamos entregar isso a Deus e a Jesus e deixar que Ele trabalhe em nós. E quando nós vamos dormir, fazemos a nossa prece e pedimos: me ajude, eu estou com essa dificuldade, me mostra o melhor caminho. E de repente acordamos com aquela ideia. Quantas vezes não passamos por isso? Acordamos com uma ideia que vai resolver aquilo que eu estava passando. Ou muitas vezes nós vamos encontrar alguém e aquele alguém vai dizer: olha, conversando dá uma ideia, né? Porque está sendo inspirado. Deus fala com o homem através dos homens. E quem sabe naquele momento ali nós estamos recebendo, mas não observamos porque não conseguimos ter esse olhar, essa escuta sensível de observar o que Deus nos manda. E muitas vezes a ideia nos chega. E nós podemos pensar também, falando em Bezerra, aquela vez também do filho, né? Acredito que a maioria de vocês já tenham ouvido essa história, que ele tinha um filho que estava enfermo, queimando em febre, e bate a porta de Bezerra de Menezes, que era um médico, né, considerado o médico dos pobres. Bate a mamãe desesperada,
dizendo que a sua filha estava ardendo em febre, estava muito mal. Aí ele olha e vê aquele filho dele, a sua filha, a filha dela, que estava queimando em febre. E Bezerra olha seu filho na cama, daquele jeito, e a esposa olha desesperada, como quem diz: tu vai deixar o teu filho? E o que Bezerra naquele momento lembra? De pedir a Deus e a Jesus. Ele acreditou, por quê? Porque ele tinha aquela ideia de que Deus nunca o ia desamparar, pela sua fé, que talvez aquela mãe não tivesse. Então, naquele momento, ele entrega realmente seu filho para que a espiritualidade benfeitora o protegesse. Medica aquele filho e vai até a mãe. E lá ele atende a menina, e quando ele volta para casa, o seu filho já está sem febre. Tamanha fé, né? Fé na prece, na conexão com a espiritualidade benfeitora, que não nos desampara e vai sempre nos dar aquilo que nós realmente desejamos, não conforme o nosso desejo, mas aquilo que nós desejamos com o coração e com a nossa necessidade. Eu trouxe também para nós Joana, que nos traz, Joana de Ângeles, ela traz assim: se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. É medicação, é o alimento da alma, a prece. Experimentem. Quando a gente estamos muitas vezes agitados, porque ainda somos espíritos inferiores com muitas dificuldades, todos nós. O primeiro aqui a falar é aquele primeiro a estudar e a aprender. E quando a gente vai estudar, a gente vê o quanto a gente ainda tem de dificuldade. Mas não podemos desistir. Precisamos deixar que essas oportunidades cheguem até nós. E como que elas vão chegar? Através de uma situação, através de um momento que alguém vai nos pedir algo de paciência, algo de tolerância. Naquele momento Deus está mandando a minha oportunidade que eu pedi para aprender naquela situação. Nós já estamos finalizando. Eu trouxe também o livro Coragem. Nós temos muitas obras e muitos irmãos na espiritualidade benfeitora nos orientando a respeito da prece. No livro Coragem, também discografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos traz assim: ora e pede, e em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando a essência, as informações e os avisos que solicites. Então vamos procurar fazer a nossa prece e pedir que Deus nos mostre, mas procurar ter esse olhar, né, de ver. Nessa obra aqui, Cristianismo e Espiritismo, os meninos começam a vir para cá, eu já sei que está chegando a minha hora. Nessa obra aqui, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, nos traz, e eu vou finalizar, gente, esse nosso momento, com as palavras de Jerônimo de Praga. Ele era um reformador religioso, né, tcheco, da Idade Média. E ele nos traz, olha que lindo que ele escreve lá no Cristianismo e Espiritismo. Por isso que é bom a gente ler, a gente aprende, a gente busca tanta coisa bonita. Ele nos traz assim, através de Leon Denis, na obra: direi, pois, não, aqui embaixo, ensinai a prece à criança, desde o berço. Todo ser, mesmo no extravio das paixões, conserva a lembrança da impressão recebida no limiar da vida e torna a encontrar, como consolação, no crepúsculo da existência percorrida, o encanto ainda presente dos anos abençoados em que a criança, iniciando-se na vida, respira sem temor, vive sem inquietação, proferindo nos braços de sua mãe este nome tão grande e tão doce, Deus, que ela lhe ensina a murmurar. Aurindo força e convicção nessa piedosa lembrança, ele repetirá com toda confiança no último adeus à terra, a prece aprendida no primeiro sorriso. Então, se a mãe ensinar ao filho já desde pequenininho, a importância de nós já ensinarmos a prece, vai ser no primeiro momento e no último, na sua existência corporal. A criança vai lembrar. Chico lembrou. Lembram que Chico Xavier, o que passou com a professora madrinha que teve? Todas as dificuldades que ele passou. Ele pequenininho, o que ele lembrou? Da mãe, que era muito religiosa e o ensinou o valor da oração.
o valor da prece, dessa conexão. E ele naquele momento vai lá para os fundos da casa e faz a sua prece. E é ainda, inclusive, ela mesma, a mãe, que vem falar com ele e pede: calma, meu filho, calma, tudo passa. E vai explicando para ele tudo o que aconteceria. Mas por que Chico recorreu à prece? Porque ele aprendeu. E aquilo que a gente ensinar para a criança e que sirva para todos nós, vai ter um grande valor quando realmente é feito de coração. E nós não vamos esquecer. Então fica aí o convite, meus queridos amigos, que a gente possa cada vez mais nos esforçarmos para meditarmos, para nos comunicarmos com Deus, com Jesus, porque a prece, como eu disse lá no início que a espiritualidade nos trouxe, é comunhão com Deus, com os benfeitores. E essa comunhão nos fortalece, nos ampara diante de todas as dificuldades. Gratidão a todos vocês por este momento, por essa oportunidade. Gratidão aos benfeitores espirituais também que estão aqui conosco, pela oportunidade de juntos, cada vez mais, aprendermos sobre essa doutrina que nos alimenta e nos preenche a alma. Gratidão.